Olá, meus amados e queridos, que Deus abençoe abundantemente a vida de todos vocês neste momento. Estou aqui para mais um vídeo, mais uma mensagem da Palavra de Deus. Eu quero pedir você que ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva agora mesmo no canal do Pastor Paulo Nascimento e que você venha ativar o sininho das notificações, que você venha dar aquele joinha para você fortalecer o canal, porque este canal ele tem o objetivo de levar até as pessoas sofridas, as pessoas carentes, a poderosa palavra de Deus. E é muito importante você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos, todas as mensagens que eu tenho colocado aqui no canal. Eu quero deixar para vocês uma palavra que está em Lucas capítulo 18, mas antes eu quero falar com todo o povo de Terra Vermelha que a nossa igreja pentecostal Deus é Amor está aberta todas as noites. Temos culto todas as noites para abençoar a vida de todo o povo de Terra Vermelha, toda a população de Terra Vermelha e, por que não dizer, da grande Vila Velha. A nossa igreja está na rua Barra de São Francisco, número 3, bem pertinho da Caixa Econômica Federal, onde Deus tem feito muitos sinais, prodígios e maravilhas. E hoje é sexta-feira, nós temos a campanha de libertação. Hoje é uma campanha forte de libertação e, com toda certeza, eu estarei pregando a palavra de Deus e estarei orando em favor de todo o povo de Deus da grande Terra Vermelha. Amados e queridos irmãos, eu vou ler com vocês aqui um pouquinho e meditar em Lucas 18, onde fala sobre a parábola do juiz iníquo, juiz mau, não é? A Bíblia diz que ele era um juiz mau, ele era um juiz injusto, por isso que ele recebeu ali o nome de juiz iníquo. Iníquo também vem da palavra iniquidade, não é? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É muito importante, meus amados e queridos irmãos, você, nós, todos nós, nunca desfalecer na oração, nunca desfalecer, nunca desanimar. Embora que talvez você ache que as coisas estejam muito difíceis, impossível, mas o que é impossível para nós é possível para Deus. Tem coisas que você acha que é impossível, que não é para você. Tem coisas que você acha que não está no seu alcance, mas você nunca deve perder a fé. Você nunca deve desanimar e crer. Então Jesus ele contou essa parábola sobre o dever de orar sempre. Não pode parar de orar. Tem que orar, tem que pedir a Deus, tem que crer, né? Porque Jesus falou que e tudo o que pedirem em oração, crendo, recebereis. Então ele disse, havia numa cidade um certo juiz, que nem temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles?
Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Então aqui, meus amados e queridos irmãos, Jesus aqui ele conta uma parábola, uma história. Parábola é uma comparação, é uma ilustração, é uma história. Porque Jesus contou essa parábola aqui para poder mostrar para nós que nada é impossível àquele que crê. Por isso que Jesus contou essa parábola, dizendo acerca desta viúva que havia naquela cidade e ela ia sempre ali ter com aquele juiz e pedia que o juiz fizesse justiça para ela, porque ela tinha uma causa na justiça, ela tinha algo para se resolver que era do direito dela, e ela ia até o juiz, mas a Bíblia diz que o juiz, por algum tempo, ele não quis resolver o problema daquela mulher. Aquele juiz iníquo, aquele juiz mau, aquele juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum, né? Então, aquele juiz ali, ele, com coração duro, ele não fazia justiça para aquela senhora. Mas depois, aquela senhora, a Bíblia diz que ela importunava aquele juiz. Aquela viúva, ela sempre estava lá pedindo, faz-me justiça contra o meu adversário. Você vê que ela não desanimava. Ela não desanimava em estar ali na porta, batendo na porta daquele juiz, pedindo justiça contra o seu adversário. Mesmo que aquele juiz não queria resolver o problema dela, mas ela perseverava insistindo, ela perseverava batendo ali, ela continuava ali perseverando. E isso daí eu me lembro daquela passagem que Jesus falou: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei e a porta se abrirá, porque qualquer que pede recebe, qualquer que bate a porta se abre, e aquele que busca encontra. Então você vê que essa mulher, essa viúva, ela não desanimou. Ela poderia desanimar, ela poderia parar de ficar ali insistindo com aquele juiz, mas ela não desanimava. Você não pode desanimar. Às vezes você está buscando algo de Deus, você está pedindo algo a Deus, e você também tem que ver que se o que você está pedindo é da vontade de Deus. Por quê? Porque tem pessoas que ele pede algo a Deus que não é da vontade de Deus. Então, ninguém é criança, todo mundo sabe o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Então, você tem que pedir a Deus algo que não seja contra a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus ele faz aquilo que é da sua vontade. Certa vez teve um apóstolo que disse assim: olha, vocês pediram, mas não receberam, porque pediram mal. Então, você tem que pedir bem, você tem que saber se o que você está pedindo é da vontade de Deus. Porque se não for da vontade de Deus, jamais Deus vai te dar. Jamais Deus ele vai te conceder algo que não seja agradável aos seus olhos. Jamais Deus ele vai te conceder algo que não esteja de acordo com a sua vontade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Você é uma pessoa solteira e você está querendo que Deus prepare para você um esposo. Então, só um exemplo que eu vou dar. Você não pode pedir a Deus um esposo que seja casado. Porque eu já vi contar história de pessoas que oram para Deus dar um casamento para ela ou para ele, mas fica de olho no marido da outra, no esposo da outra. Então, aí é claro que não é a vontade de Deus. Deus não vai desfazer um lar para poder te satisfazer. Deus não vai tirar o esposo de dentro de casa para poder
entregar ele para você. Então, isso aqui é só um exemplo que eu estou dando, é só um exemplo. Então, você tem que pedir alguma coisa que seja da vontade de Deus, uma coisa que é bom para você, uma coisa que não seja contrário à palavra de Deus. Então, Jesus, ele disse, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, se abre. Por exemplo, você está doente, você está com enfermidade, né? Será que Deus, ele quer ver você enfermo? É claro que não. Será que Deus, ele quer ver você doente, gastando todo o seu dinheiro com medicamentos? É claro que não. Isso não estou dizendo que você não adoeça, todos nós adoecemos, certo? Então, mas pede a Deus com fé, creia em Deus, porque Deus é poderoso para poder te dar a vitória. Então você vê que esse juiz aqui, ele não queria resolver o problema desta viúva. Ele, do coração duro, não temia a Deus, não respeitava ninguém, não respeitava homem algum, mas essa mulher, todavia, o importunava. E ela dizia, Senhor juiz, faça justiça contra o meu adversário. E ela ficou ali insistindo, ela não desanimou. Ela fez que nem Jesus disse, bateu na porta, foi batendo, foi batendo, foi batendo, foi batendo, até a porta se abrir. Então o juiz, ele disse assim, ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Quer dizer, aquele juiz, ele já estava de saco cheio com aquela mulher. Ele já estava não suportava mais aquela mulher que todo dia ou toda semana ali na porta da casa dele, do escritório, e pedindo justiça. Então, ele disse assim, olha, eu não respeito a Deus e nem os homens, mas como esta mulher me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Aí o Senhor disse, Jesus disse assim, ouve o que diz o injusto juiz, ouve, presta atenção no que ele fez. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Então você vê aqui, meu irmão, que se aquele juiz iníquo, que não respeitava ninguém, se ele atendeu ali o pedido daquela mulher, porque ela ficava insistindo, ela ficava ali batendo, ela ficava ali importunando, se ele sendo mal, não é? Se ele sendo mal, ele fez justiça para aquela mulher. Aí ele diz agora, imagine Deus que é bom, imagine Deus que é bom e Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de justiça. O nosso Deus, ele é Deus de justiça. Então, se você tem direito e você pede, você clama, você ora, você insiste, Deus atende o seu clamor. Ele atende a sua oração. Para você que clama a ele de dia e de noite. Então, a Bíblia diz, ainda que tardio para com eles. Porque às vezes Deus, ele pode até demorar um pouco, ele pode até tardar um pouco em nos atender, né? Deus, ele pode até tardar um pouco. Por quê? Porque ele sabe a hora certa de nos abençoar. Ele sabe a hora certa de te dar aquilo que você está pedindo. Então, ele pode demorar um pouco. Sim, a Bíblia está dizendo aqui, ó, embora que, ainda que tardio para com eles, então, mesmo que Deus esteja demorando, esteja tardando em te dar a sua bênção, aquilo que você está pedindo, mas é porque ele sabe o dia certo, a hora certa de te abençoar. Aí ele diz assim, ó, digo-vos que depressa, quer dizer, no tempo dele, ele é tardio para conosco, mas no tempo dele ele não está demorando. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Deus vai fazer justiça por você. Deus, ele vai fazer justiça para aqueles que
têm direito, não é? Para aqueles que têm direito, Deus lhe fará justiça. Às vezes tem pessoa que coloca uma causa na justiça, na mão de um advogado, mas ele sabe que ele não tem direito naquilo que ele está pedindo. Às vezes a pessoa arruma uma mentirada danada, não é? E coloca alguém na justiça e ali contrata ali um advogado. Porque o advogado, quando ele é bom também, o advogado, quando ele é bom, quando ele é direito, por quê? Porque os advogados também conhecem a lei. Eles não vão pegar uma causa que eles sabem que você não tem direito, né? Eles não vão pegar uma causa que sabe que você não tem direito. Mas existe o bom profissional e existe também o mau profissional. Então, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, que é Jesus, porventura achará fé na terra? Então você vê aqui que dá uma impressão aqui que a fé das pessoas iriam diminuir, a paciência iria acabar. Por isso é que ele disse, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmão, nunca perca a sua fé. Nunca perca a sua fé. Tenha fé. Tenha fé. Porque Deus, ele pode mudar o quadro da sua vida. Deus, ele pode mudar a situação da sua vida. É só você encaixar a sua vida dentro da palavra de Deus. É só você colocar a sua vida dentro dos padrões divinos. Dentro dos padrões divinos. Procura sempre fazer a vontade de Deus. Procura sempre andar nos mandamentos do Senhor, para que Deus também ele possa ouvir a sua oração, para que Deus ele possa também não somente ouvir, mas responder às suas orações. Que Deus abençoe a todos vocês que acabaram de ouvir esta palavra, a parábola do juiz iníquo. Então, meus amados, fique com Deus, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Não esqueça de orar por mim, eu também estou orando por vocês, para Deus abençoar vocês. Ore por mim também, pela minha família, e ora pelo Brasil, ora por esta nação, para que Deus venha salvar muitas almas. Deus abençoe e fique com Deus e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.